É oficial, proposta de 100 milhões na mesa do Vasco. Boa notícia direto do CT Moacir Barbosa. Sequência de jogos do Gigante da Colina neste mês de novembro. Primeira informação sobre a sequência de jogos que o Vasco terá neste mês de novembro. Partida importante amanhã, valendo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que ainda treina no CT Moacir Barbosa. Nesta segunda-feira, o técnico Rafael Paiva define o time para amanhã. No vídeo de logo mais, vamos trazer a escalação, ou a provável escalação, para você ficar ligado nas informações do Vascão. O Vasco tem uma sequência agora também, fora de casa, jogos importantes, você vai acompanhar aqui com certeza o embarque Cruz Maltino. Vamos aqui, o Vasco encara o Fortaleza na Arena Castelão, equipe comandada pelo técnico Vojvoda, no dia 9, sábado. Então, teremos sexta-feira aqui o embarque da delegação para Fortaleza. O Vasco que em casa vai enfrentar no estádio de São Januário, jogo importantíssimo, a equipe do Internacional. O Internacional que vem no Campeonato Brasileiro numa crescente importante, desenvolveu, evoluiu bastante, principalmente no comando do técnico Roger Machado, que se reencontrou, no trabalho no Internacional. O jogo vai ser dia 20 de novembro em São Januário, jogo importante. Lembrando que o Vasco venceu a partida por 2-1 no Gigante do Beira-Rio, com o gol do Adson e o gol do Lincoln, o zagueiro da base. E o Vasco pega, fechando esse mês de novembro, o Corinthians, no dia 24 de novembro, na Neoquímica Arena, um jogo fora de casa. Então, é uma sequência que o Vasco tem um jogo amanhã, no estádio Newton Santos. 2 jogos que podemos considerar em casa e 2 jogos fora de casa nessa agenda, nessa sequência aí muito importante, onde o Brasileirão ele pode se transformar num G9. Nesse momento o Vasco está em 9º lugar, com 43 pontos, dentro dos resultados do campeonato da Copa do Brasil, Tem aí a final Atlético Mineiro e Flamengo. A final vai ser decidido na Arena MRV no próximo domingo, dia 10. O Flamengo chega com uma vantagem, venceu por 3-1. Tem o Atlético Mineiro e Botafogo na final da Libertadores no dia 30. Então são resultados que podem transformar o Brasileirão num G9. Por exemplo, tem o Cruzeiro na final da Sul-Americana contra o Racing. Então são situações que podem surgir e o Vasco se classificar, não só dependendo dos outros, mas dependendo mais de si. É isso que é importante. O objetivo é a classificação para a Libertadores da América. Vamos falar aqui, galera, sobre uma boa notícia diretamente do CT Moacir Barbosa. A boa notícia é o retorno dele. O segurança Betinho voltou a treinar após aqueles dias de punição. Ele que inclusive postou nas suas redes sociais. Hoje o segurança Betinho volta a trabalhar após a punição contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro pelo STJD. O segurança que postou nas suas redes. Então, Betinho, parabéns. Você é um cara sensacional, é um trabalhador, um segurança do Vasco, que recebe muito bem, não só os torcedores, mas trata a gente da imprensa também com maior educação. Então, parabéns aí pelo seu retorno. Uma boa notícia direto do CT Moacir Barbosa. Agora, galera, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre proposta na mesa do Gigante, proposta oficial na mesa do Vasco. O GE soltou uma matéria, uma matéria que saiu, foi atualizada nesta manhã pela nossa amiga Emanuele Ribeiro, e é o seguinte: a proposta do Lyon pelo Rayan gira em torno de 14 milhões de euros, 86 milhões de reais na cotação atual. Além disso, somado a isso, que vai gerar os 100 milhões, o Vasco quitaria uma dívida de 15 milhões que tem com o CEO do Botafogo, clubes que pertencem também ao John Textor. O valor é referente à comissão que a empresa de Tairo Arruda deveria receber por intermediar a venda da SAF vascaína a 777 Partners. Então, seria a quitação de uma dívida, totalizando 100 milhões. O Vasco também estaria liberado para usar o estádio Newton Santos por 3 anos. Bom, dentro dessa questão, vamos ao primeiro ponto. O estádio Newton Santos, nos próximos 3 anos, seria interessante porque o Vasco tem uma fácil adaptação no gramado sintético, no tapetinho. O Vasco tem um bom retrospecto. Então seria interessante até por conta da proximidade, do acesso do torcedor ao estádio, no período que São Januário estaria em reforma. Além também da arrecadação, enfim, dos valores, estádio cheio. Seria interessante, até a estrutura, até para se trabalhar no estádio Newton Santos, é interessante. Então, acredito que seja um ponto positivo, mas a sua opinião, torcedor, é o mais importante. Aqui o torcedor Cruz Maltino tem voz e tem razão. Então deixa aqui nos comentários o que você acha dessa questão. Sobre a venda do Rayan, além dos 15 milhões, que seria um suposto aluguel, os 86 milhões, ajudaria muito, contribuiria muito para o capital de giro do Vasco no ano de 2025. Então uma proposta muito interessante para o Rayan, intermediando ele para o Lyon da França. Aí colocaria uma cláusula, se ele viria ou não para o Botafogo, se ele serviria ou não para o Botafogo. Também quero saber a sua opinião, torcedor Cruz Maltino. Inclusive, galera, o BTB Esportes, com muito carinho, é preparado pelo nosso redator do BTB Esportes, Eduardo Alves, uma matéria com alguns detalhes, tá? Com um valor de aproximadamente quanto o Vasco poderia arrecadar em 2025. Em relação
a questão da premiação, da premiação do Campeonato Brasileiro, premiação da Copa do Brasil, valor de pay-per-view, stream, arrecadação de direito de imagem pela TV Globo, enfim, tudo isso englobado nessa matéria. Claro, é um valor hipotético, a gente não pode chegar aqui e cravar, o Vasco vai arrecadar tanto em 2025, mas tem a venda de jogadores, negociações. É uma matéria que o Eduardo, em conjunto com o nosso amigo Mumu da Colina do canal Aqui Se Fala de Vasco, fez com os detalhes. Vou colocar a matéria aqui, inclusive, no primeiro comentário fixado. Vale a pena você ir lá conferir essa matéria, onde eles traz com um detalhe em relação a essa questão do quanto o Vasco pode arrecadar em 2025. Então a matéria está muito legal, vale a pena você ir lá e conferir. Bom, passando esse assunto em relação a valores do que o Vasco pode arrecadar em vendas, tem agora também a venda do Orediano, 3 milhões de dólares, cerca de 16 a 17 milhões de reais, fora outras situações que o Vasco pode negociar. Basicamente, essa negociação do Ryan seria, a princípio, a maior venda da história, a maior negociação da história. E o Vasco precisa fortalecer mais ainda, valorizar mais a sua base. Seria um trabalho aí no final da temporada para o técnico Rafael Paiva, que até mesmo na coletiva falou em poder utilizar mais esses jogadores da base, seria muito importante. Falando no técnico Rafael Paiva, ele postou nas suas redes sociais que será pai pela segunda vez. Então parabéns ao Rafael Paiva. Nós não costumamos falar aqui muito sobre a vida particular dos jogadores ou de profissionais, mas se trata de algo muito importante. Então parabéns aí, Paiva, pela sua postagem, pela sua realização de ser pai pela segunda vez. Tudo de bom para você e para sua família, que isso venha contribuir muito mais para você estar feliz no dia a dia e ajudar a contribuir muito com o Vascão. A preparação para o Clássico de amanhã. Rodada, por enquanto, boa dentro da competição. Competições paralelas que podem levar o Vasco efetivamente à Libertadores, dependendo muito, inclusive, do próprio rendimento do Vasco no Campeonato Brasileiro. E vamos falar sobre Rafael Paiva, porque sempre há um questionamento do trabalho do jovem treinador e promissor Rafael Paiva. Então vamos embora, vamos para cima, galera. Olha, a rodada apresentou resultados interessantes para o Vasco. Só que, além da rodada, eu vou muito além dos jogos da 32ª. Hoje tem Corinthians e Palmeiras, amanhã o Vasco joga com o Botafogo. Mas eu quero olhar as outras competições. Porque, inicialmente, o Campeonato Brasileiro seria G6, né, para ir para a Libertadores. Os 6 primeiros, 4 vão direto para a fase de grupos, os 2 seguintes para a fase pré-grupo, né, já na Libertadores. Botafogo batendo campeão da Libertadores, ele vai para a Libertadores sem ser pelo Campeonato Brasileiro, como representante da Libertadores como campeão. Abre um G7. O Flamengo deu um passo importante ontem, diante do Atlético Mineiro, e pode conquistar a Copa do Brasil, abrindo um G8, já que o Flamengo é o quarto colocado. O Cruzeiro está na final da Sul-Americana, e se for campeão, abre um G9. Bom, então a torcida do Vasco tem que torcer para o rival, tem que torcer pelos outros. Não é torcer pelos outros. Mas se os outros ganharem essas competições que estão disputando, e o Vasco fizer a parte dele, o Vasco volta à Libertadores. É ruim voltar à Libertadores? Não. O Vasco está pronto para voltar à Libertadores? Também acho que não. Já debati isso aqui, repito, acho que esse salto de ir à Libertadores vai obrigar a diretoria do Vasco a dar um salto também no seu planejamento. Porque a Sul-Americana é uma realidade, é um sarrafo. A Libertadores é outro sarrafo. Os 4 clubes do Rio estariam na Libertadores. Tem uma pressão interna muito grande. Os adversários são mais fortes. Você tem que passar pela fase pré-grupo. Então isso tudo aumenta o potencial de investimento. Será que estamos prontos para isso? É um debate que temos também que trazer para você, torcedor, pensar. E aí eu quero que você escreva para mim aqui no comentário. Você acha que o Vasco hoje, olhando o cenário, embrólio jurídico todo que está tendo em relação à saída da 777, a ICAP que assumiu, investimentos que não aconteceram, os aportes e tal, questão na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, o Vasco está pronto, ou você vislumbra no futuro, olhando ali para frente, um Vasco forte numa Libertadores, ou seria melhor caminhar numa Sul-Americana? Quero ler aqui a sua opinião nos nossos comentários. Bom, vamos falar sobre Rafael Paiva, porque há muito questionamento em relação ao trabalho dele. Estava vendo ontem os números apresentados pelo André Garoni, muito bom, o canal do Garoni é muito bom, tá, gente? Recomendo a você também. Aliás, não precisa você, só sigo o canal, o Fanático Vascaíno, só sigo o Machão da Gama, do Juninho, só sigo o Futebolaço do Dieguinho. Gente, pode seguir todo mundo. E aí você vai ver, me identifico mais com esse canal, gosto mais desse conteúdo que daquele. É normal, pode seguir todo mundo, que é super de boa, ajuda a engajar a comunidade vascaína. Mas, voltando a falar do canal do Garoni, ele trouxe números bem interessantes, apontando que neste século o Rafael Paiva é quem tem o melhor aproveitamento dentre os treinadores que passaram pelo Vasco, perdendo para Ricardo Gomes, para Cristóvão Borges, para o falecido meu amigo eterno Valdir Espinosa. São 23 jogos à frente do Vasco, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, um aproveitamento superior a 50%. Cara, o Rafael Paiva faz um bom trabalho, um bom trabalho. Ah, mas ele erra aqui, ele erra ali, aquela escolha é ruim. Se nós hoje estamos em condições de lutar por uma Libertadores, fomos semifinalistas da Copa do Brasil com chances claras de ser o finalista dessa competição, muito se deve ao trabalho do Rafael Paiva. Mas, Fábio, ele está pronto para ser o treinador do Vasco no ano que vem? Para ser um treinador de Libertadores, um treinador pesado? O Vasco não é lugar para fazer experiência. Mas ele não está fazendo experiência. Ele faz um bom trabalho, repito. É óbvio que vai errar e vai acertar como qualquer outro. Ah, Fábio, mas se tiver a oportunidade de trazer, por exemplo, o Pedro Caixinha, que deixou recentemente o Red Bull Bragantino, ou quem sabe, um investimento muito maior, trazer o Luiz Castro. Alguns fatos novos são interessantes, com trabalhos já apresentados. Mas o Rafael Paiva é um fato novo com um trabalho sendo apresentado. Eu gosto do trabalho do Rafael Paiva.
apresenta algumas falhas, normal, mas outros grandes também apresentam. E dentro do cenário do Vasco, foi ele o responsável, junto com o elenco, obviamente, com a torcida, enfim, com a direção, mas ele é o cara que está de frente pela guinada que nós demos na temporada. Ou a gente esquece quando o Ramon estava, saiu, ele assumiu, veio o Boina, o Álvaro Pacheco, ele saiu, voltou. Nesses intervalos, os trabalhos que ele apresentou, as classificações de fase da Copa do Brasil, e depois ele pegou um trabalho autoral. Se você pegar Campeonato Brasileiro, torcedor, aponte para mim os 5 maiores treinadores do futebol brasileiro hoje pelo Campeonato Brasileiro. Arthur Jorge, no Botafogo, Abel Ferreira, esses caras não estariam. Vojvoda? Será que o Rafael Paiva não está entre os 5 melhores treinadores do futebol brasileiro? O Roger Machado deu uma reviravolta na carreira ao assumir o Inter? Será que o Rafael Paiva não está entre os 5? Felipe Luiz está fazendo um trabalho muito inicial ainda, não dá para colocar nesse rol. E aí? Rogério Ceni? Fernando Diniz chegou recente no Cruzeiro? É para pensar, torcedor, é para pensar. Tudo vai depender do tamanho do investimento. E da conversa que o presidente Pedrinho terá com o próprio Rafael Paiva, até para entender um pouco mais. Temos um orçamento X, dá para trazer tantos jogadores. Deixa eu ver quem você indica. Não gostei. A indicação não é do tamanho do Vasco. Aí você começa a pensar, pô, gostei, visão de jogo interessante, leitura, modelo de jogo. Hoje o modelo de jogo não favorece a Coutinho e Payet. Óbvio que aí tem a mão do Rafael Paiva, que ele mudou contra o Bahia e já favoreceu o Payet. É pra gente pensar, torcedor. Mas nesse momento, é fechado com o Rafael Paiva até o final. Vasco treina hoje ainda, joga amanhã contra o Botafogo. Verrete e o Hugo Moura voltam normalmente à equipe. Estou curioso para saber como é que vai ficar. Rayan segue na equipe, vai ser um substituto natural do Verrete. O Hugo Moura volta, né, no meio campo. Enfim, quero saber o que o Rafael Paiva vai apresentar. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Vasco da Gama. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo e vamos pra cima.